Alô, amigos, hoje, num lugar diferente, não transmitindo, tendo os meus livros atrás, mas esta bela árvore, este belo jardim. Vocês imaginam onde é que eu estou? Imaginem. Mas antes de que vocês acertem ou errem no que imaginaram, devem se inscrever neste canal. O Olhar Crítico do Rui Martins, que vocês já conhecem. Já temos mais de 100 vídeos, todos eles gravados na Suíça e editados na Bélgica. E hoje, gravados aqui neste belo jardim. Vamos falar de um tema muito importante. É sobre a competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a sua liberdade e independência, até certo ponto. André Mendonça, ministro André Mendonça, foi escolhido por sorteio como o relator das ações contra o deputado transfóbico Nicolás Ferreira. E nós vamos discutir isso. Até onde pode ir essa decisão do André Mendonça com relação ao crime que foi cometido de violação a uma lei da nossa Constituição. O pretensioso moleque Nicolás Ferreira é um dos pretendentes a assumir o lugar de líder da extrema-direita brasileira, deixado vago com a ausência do ex-presidente Bolsonaro, considerado por grande parte da imprensa como um foragido nos Estados Unidos, atualmente envolvido num escândalo de joias, como já esteve envolvido no escândalo das rachadinhas. Meio palhaço e um mau ator cômico, o moleque Nicolás, além de sua transfobia, talvez reduz a função da mulher. É um transfóbico e, falando de mulher, ele reduz a função da mulher a ser boa na cozinha e a ser boa na cama. Suficiente para ter provocado a ira de todas as mulheres brasileiras que têm consciência da sua condição feminina dentro da sociedade. Numa de suas declarações, vamos agora falar do André Mendonça. Numa de suas declarações diante da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ao ser sabatinado como candidato indicado por Bolsonaro para preencher uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que era pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília e que, como advogado-geral da União, fora um ativo negacionista durante a crise sanitária do Covid, assumiu o compromisso de respeitar, notem bem, respeitar o Estado laico diante dos senadores e não ceder ao Estado religioso. Até que ponto tal compromisso pode ser respeitado quando se sabe ter sido André Mendonça o terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro para agradecer e agradar aos evangélicos pelo decisivo apoio nas eleições de 2018. Vocês sabem que foram os evangélicos que praticamente elegeram Bolsonaro em 2018 com a força dos seus 30% de votos. Simone Tebet, que agora é ministra, estava lá, nesse dia lá do exame do André Mendonça, e embora tivesse criticado o negacionismo bolsonarista, deu seu voto em favor de Mendonça como uma espécie de voto de confiança. Todos vocês viram
na transmissão ao vivo dessa sabatina. Como se fosse uma espécie de voto de confiança das declarações de André Mendonça de que daria prioridade à Constituição e não à Bíblia em suas decisões, caso fosse integrado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Teria sido Simone Tebet ingênua a ponto de acreditar em André Mendonça? Ou, sabe-se lá, oportunista? Ou será que eu sou muito desconfiado, demais desconfiado, ao manifestar minha dúvida? Na verdade, em diversas situações e declarações, o livro que norteia a vida do ministro Mendonça, é a Bíblia, né? Não permite aos seus seguidores a opção entre o laico, o mundo, o profano e os ditames da chamada Palavra de Deus. Não permite. Entre Deus e o mundo, você tem que, se você é evangélico, seguir Deus. Como enfatiza a frase bolsonarista de origem nazista, em qualquer circunstância, Deus e seus preceitos ditos sagrados são prioritários, ou seja, Deus acima de tudo. Isso é um lema, um slogan do Hitler. Por que toda essa longa introdução? Porque por uma espécie de sorteio que é comum no Supremo Tribunal Federal, para a escolha dos relatores, foi escolhido como relator das ações apresentadas contra o jovem Nicolás transfóbico, um tanto moleque, deputado federal mais votado do parlamento, o Nicolás Ferreira, por ter pronunciado com teatralidade e falta de decoro um inoportuno discurso justamente no Dia Internacional da Mulher na Câmara Federal. Nicolás Ferreira é um dos pretendentes a assumir o lugar de extrema-direita brasileira, deixado vago com a ausência do ex-presidente Bolsonaro, como nós falamos no começo, considerado por grande parte da imprensa como um foragido nos Estados Unidos, atualmente envolvido num escândalo de joias, como já fora suspeito de envolvimento no escândalo das rachadinhas. Vocês estão ouvindo os pássaros? É um jardim, hein? Eles não estão em gaiola, estão livres. É uma beleza, hein? Alguém acredita numa ação do relator André Mendonça contra Nicolás Ferreira por ter infringido a Lei 7.716/1989 contra o preconceito de raça ou de cor, que por decisão recente do Supremo Tribunal Federal passou a incluir também ações ou declarações homofóbicas e transfóbicas? Alguém acredita nisso? Além desses crimes que podem custar uma perda de mandato, o deputado moleque bolsonarista ofendeu as mulheres em geral, feministas ou não, dizendo para se casarem e terem filhos a fim de se realizarem. Na cabeça desse moleque, a realização da mulher é só como mãe ou como cozinheira, como falei no início. Dentro do mais reacionário, superado e conservador dos esquemas dos fundamentalistas evangélicos, segundo os quais o lugar da mulher é na cozinha e na cama. Nicolás, é amigo dos filhos de Bolsonaro e suas últimas ações incluem a tentativa negacionista de derrubar a lei que obrigava ao uso de máscaras nos espaços públicos em Belo Horizonte. Ele é reincidente. Ele fazia parte daquele pessoal que negava vacina, máscara, tudo isso.
O mais provável será o arquivamento das denúncias, a pretexto do uso da liberdade de expressão. O atual ministro, André Mendonça, já havia adotado uma decisão parecida com relação aos manifestantes em frente dos quartéis 2 meses antes do ataque do 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, utilizando que eles estavam lá por exercício de liberdade de manifestação. Esses manifestantes em Brasília tiveram o apoio de André Mendonça. E, provavelmente, Nicolás, transfóbico, vai ter também o mesmo apoio baseado em liberdade de expressão. Há 2 anos, num texto publicado no Observatório da Imprensa, quando Mendonça fazia campanha pela sua eleição para o Supremo Tribunal Federal, fiz uma síntese a respeito por antecipação. A função de um ministro do Supremo Tribunal Federal implica em decisões envolvendo questões definidas pela religião ou pelos dogmas da fé. É possível se imaginar que André Mendonça possa decidir deixando de lado suas convicções evangélicas, por exemplo, aborto, homossexualismo e interesse das igrejas? Não, porque fervente devoto não iria trair os preceitos bíblicos divinos em favor de um Estado temporal. Um ministro terrivelmente bolsonarista. Foi publicado no Observatório da Imprensa em julho, dia 13 de julho de 2021. Ou será que o ministro André Mendonça poderá nos surpreender punindo ou recebendo as ações contra o deputado transfóbico Nicolás Ferreira? Será? Será que ele vai nos surpreender? Duvido. Não acredito, não. Se você é mulher, se você gostou desse YouTube, inscreva-se no canal. Curta. Distribua para seus amigos e familiares. E aprecie esse belo jardim, essa bela árvore diante da qual eu estou falando com vocês. Até a próxima. Grande abraço. O olhar crítico do Rui Martins.